Esteja com a paz do Senhor. Desde já eu agradeço a oportunidade. A oportunidade é gerada a qualquer momento na tua vida. Fique na dispensação do Espírito, para quando o Senhor quiser te usar, Ele acha em você verdadeiro adorador. Eu não estou falando aqui que nós não vamos passar por dificuldade ou até viver momentos difíceis na nossa vida. Eu estou querendo dizer para você nessa noite: se coloque à disposição do Senhor, porque Ele conhece o profundo do teu coração. Ele tem contemplado a tua vida e Ele quer te usar. Isso é desejo do coração do Senhor, querendo o inimigo ou não, porque o que prevalece é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sem muitas delongas, queria agradecer, em nome de Jesus, os pastores, a cada um dessa igreja, a você que está aí, que o Senhor permitiu você estar aqui nessa noite. A você também que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu não sei qual momento, ou de repente também tem pessoas que vai nos assistir, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu já comecei a dar uma pinceladinha no projeto Resgate, mas Deus tinha colocado no meu coração para me pregar essa palavra hoje, para você sair daqui fortificado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem tem a Bíblia, por favor, abra ela no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Amém, igreja? Você pode fechar os teus olhos nesse momento? Eu queria fazer uma breve oração, mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Esquece da direita, da esquerda, esquece dos problemas. Você não veio aqui simplesmente para passear, mas você veio para cultuar, para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Eleva teus pensamentos ao Senhor nesse momento. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Pai, ó Deus, presente, Pai, ó Deus, perante a tua presença. Senhor, o Senhor conhece o profundo do nosso coração, conhece a nossa vida, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso proceder. Pai, nós estamos aqui porque reconhecemos que diante de Ti, ó Pai, nós devemos nos render, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Pai, toma o teu lugar de honra aqui, Pai, continua falando conosco, Senhor, como o Senhor falou, Pai, ó Deus, em meus louvores, ó Pai, como o Senhor falou no profundo do nosso coração, Jesus. Pai, sinta-se à vontade, porque o nosso coração está aberto para receber, Pai, a tua palavra. Pai, os nossos ouvidos estão abertos, Senhor, para que o Senhor possa falar no profundo, ó Pai, e nós possamos ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, os nossos olhos estão também abertos, Senhor, para que nós possamos contemplar, Senhor, a grandeza da tua santidade. Pai, continue conosco, Pai, e nos usa, Senhor. Amém? Passo a ler a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus. Versículo 12. Versículo 12. E esse, pois,
se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu o filisteu. E o Senhor operou um grande, prega comigo, igreja. E o Senhor operou um grande. Aplauda aquele que é digno de toda honra e toda glória. E pode tomar o seu assento, por favor. Presta bem atenção, igreja, por favor. A qual o texto que nós acabamos de ler, que se encontra no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, versos 11. Aqui nós vamos destacar alguém chamado Samar. Samar, nessa noite, pode ser eu, pode ser você, pode você que está nos assistindo, pode ser você que vai nos assistir. Samar, o ararita, significa em hebraico, aquele que mora na rocha, ou aquele que está afirmado na rocha. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não porque foi forçado, mas é porque nós entendemos. Como eu disse aqui, Samar pode ser eu, pode ser você. Samar hebraico quer dizer aquele que está firmado na rocha. Aquele que está firmado na rocha jamais poderá ser derrotado. Pode até passar por algumas tribulações, ou pode até passar por algumas tentações, ou pode passar por algumas provações. Mas o interessante é que a Bíblia vai nos dizer que nesse capítulo, no capítulo de 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 8, vai dizer sobre os 37 valentes de Davi. Porque a Bíblia também vai dizer que uma certa feita Davi estava fugindo de Saul. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E Davi foi parar numa caverna chamada Adulão, para se esconder. Só que a Bíblia vai dizer também que lá nessa caverna de Adulão havia homens desencorajados, homens que não tinham valor algum, homens que estavam sofrendo perseguições, homens que estavam vivendo momentos muito difíceis. Davi também estava vivendo um momento difícil, mas Deus permitiu que ele fosse para a caverna de Adulão. Aqui eu vejo como Deus é maravilhoso. Mesmo na nossa dificuldade, na nossa luta, Deus quer nos usar. Eu não sei qual luta você está enfrentando, eu não sei qual adversidade você está passando por ela, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus quer te usar. Deus quer nos usar, igreja. Tem momento que nós temos que deixar a nossa tristeza, a nossa luta de lado, para dar uma palavra de incentivo, para dar uma palavra de ânimo, até mesmo pregar em meio às dificuldades. Porque aí Deus opera, porque Deus vê que você não está abandonando o seu chamado. Tem lutas que tentam nos afligir, tem luta que tenta nos parar. Mas a Bíblia vai dizer que lá Davi começa a trabalhar no coração daqueles homens. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, o rei Davi tinha muitos homens a seu serviço, mas havia um grupo de homens que Deus lhe concedeu para que ajudasse a estabelecer o reino. Esses homens no dia de Saul, o rei de Israel, eram desprezados, tratados como pessoas sem qualquer valor para servirem à nação. Apesar de serem desprezados pela sociedade da época, vemos neles um exemplo de coragem, fidelidade, perseverança, amor, honra, porque estavam dispostos a dar as suas vidas pelo seu Deus, pelo seu rei e pelo seu povo.
Sabe o que Deus tratou no meu coração? Que aqui também tem homens e mulheres, que também a sociedade, ou às vezes até as pessoas da família, olha e fala assim: tem valor nenhum. Eu não vejo expectativa nenhuma de melhora ou de um futuro melhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: a última palavra, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Aqui também tinha homens dessa forma, mas um dia eles encontraram com Davi. Davi fez eles se tornarem os valentes de Davi. Da mesma forma, quando nós estávamos jogados lá fora, muitos nós nos dávamos valores, mas o Senhor nos chamou para nos valorizar, porque Ele viu dentro de nós o que o mundo não vê. Deus enxerga além. A Bíblia também vai relatar que o mesmo profeta Samuel foi até a casa de Jessé, ungiu o rei Davi. Só que ele não sabia quem verdadeiramente ele iria ungir, porque Deus falou com ele: ei, vai até a casa de Jessé e unge para mim um rei. Só que até profeta erra. Até profeta erra. Porque às vezes tem muita gente que se acha santo demais. Ou às vezes muita gente se acha que é só ele que ora bem, só ele que prega bem, só ele canta bem, só ele evangeliza bem, só ele faz as funções bem. E Deus não se agrada disso. Quanto mais humilde você for, mais Deus se agrada de você. E o profeta chega na casa de Jessé. A Bíblia vai dizer que as ovelhas brancas, não é esse o tema, mas eu quero que você entenda. As ovelhas brancas ficavam na frente da casa, porque elas eram de valor. Elas eram de valor. Mas a Bíblia também vai dizer que na casa de Jessé também tinha ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor algum. E a Bíblia também vai dizer que Davi era um filho bastardo, não era da família, porque era somente de Jessé com outra mulher. Foi um caso à parte de Jessé, foi uma fraqueza de Jessé, mas Deus permitiu nessa fraqueza honrá-lo. Deus permite em nossa fraqueza honrar a nossa vida. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Jessé, porque se eu for entrar na história toda aqui, porque é triste, porque a Bíblia também vai dizer, historiadores vão dizer, que como Jessé teve outra mulher fora do casamento, se Jessé tivesse uma filha, a mulher era obrigatória levar a filha embora. Mas se a mulher que Jessé deitou com ela, não sendo a esposa dele, sendo uma outra, tivesse um filho homem, Jessé teria que levar para a casa dele, porque isso era uma desonra. Ele tinha que caminhar com aquela desonra. Mas aí Jessé tem uma ideia. Jessé falou assim: não, os meus filhos são esses, esse é um bastardo. Era algo que Jessé não queria ficar carregando. Aí Jessé teve uma ideia, falou: não, vou pegar ele, vou mandar ele para o pasto, cuidar das ovelhas que não tem valor. Talvez pegou umas que não tinha valor e deu ele, falou: vai para o pasto. Porque toda vez que alguém chegava na casa de Samuel, na casa de Jessé, perdão, igreja, na casa de Jessé, não via Davi, porque Davi não poderia estar dentro da casa. Davi era filho bastardo. Davi não poderia comer na mesa. Davi era isolado. Mas Deus estava sempre com Davi. Eu não sei se tem alguém que está te isolando, ou às vezes acha que você é alguma vergonha, mas para Deus não, Deus quer te honrar. E a Bíblia vai dizer que Samuel chega.
E ali o profeta chega, e quando o profeta ia à casa de alguém, ou era para trazer alguma sentença de Deus para aquela casa, ou era para trazer algo de bom. E a Bíblia vai dizer que ali, quando o profeta chega na casa de Jessé, eles arrumam a mesa, preparam a mesa, e Samuel chega. E o profeta começa, né? Deus mandou, começa a falar com Jessé. Deus me enviou. Porque há um versículo tão maravilhoso que Deus começa a tratar no coração de Samuel antes. Falou assim: pega o chifre e vem. Sabe o que eu entendo? Ele não falou pega o chifre com azeite e vai. Mas ele falou pega o chifre com azeite e vem. Porque a presença de Deus já estava na casa. E chifre representa força. O óleo representa unção. Deus estava querendo trazer força e unção para a vida de Davi. Deus está falando nessa noite: ei, eu quero trazer força e unção para a tua vida. Porque a unção despedaça o jugo, e a força te sustenta. Deus já estava contemplando a vida de Davi, o psicológico de Davi, a rejeição de Davi. E diz que Samuel começa a acelerar a igreja. Samuel começa: traz os filhos. É esse? Lá ia. Deus falou: não. É esse? Não. É esse? Não. O profeta ia errar. Deus falou com ele: ei Samuel, você olha o exterior, mas eu olho o interior. Tem muita gente que olha para nós por fora, mas não sabe o que Deus está tratando dentro do nosso coração. Não sabe o que Deus está trabalhando dentro de nós. Então acabou-se o filho. Falou assim: acabou-se o filho. E ele falou assim: não, tem um lá. Como assim? Tem um lá, um qualquer. Ele falou: então traz ele. E tiveram que chamar Davi. E quando Davi chega, Davi pôde entrar dentro da casa. Davi pôde ficar perante os irmãos, perante a família. E a mesa estava preparada. Então Deus falou assim: é esse. Deus não erra. O profeta pode até errar, mas Deus não erra. Se Deus te escolheu, fica tranquilo, porque Deus não erra. E diz que Samuel, profeta Samuel, unge ele como rei. E ali Davi é como rei. Só que passado alguns tempos, ele volta para o pasto novamente, tal. E ele começa, já mais velho, passado algum tempo, ele começa a vencer algumas batalhas, ir para as guerras. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas Deus começou a honrar Davi. Às vezes as pessoas querem ser honradas no melhor cargo, na melhor posição terrena. E esquece que a melhor posição é celestial, é espiritual. Porque o que vai te levar para o céu não são as coisas terrenas, mas são as coisas celestiais. Tem muita gente correndo atrás de coisas terrenas, atrás de vento, e às vezes fica frustrado. Esquece de buscar primeiro o reino, a justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então ali Davi começa a ir para uma batalha, e Davi mata muitos inimigos. E ali o povo começa a levantar Davi, porque Saul uma vez sai também, e Saul mata alguns. Mas Davi matou 10 milhares de milhares, porque a mão de Deus estava com Davi. E ali eles começaram a levantar Davi. E o rei viu aquilo, sentiu uma ira dentro do coração, o rei Saul. Então começou uma perseguição. Eu não vou entrar em detalhe tudo, porque eu tenho que pregar nesse texto. Eu tenho 10 minutos. E ali começa uma perseguição. Então Davi vai para essa caverna. Deus permitiu. Deus está permitindo essa perseguição, para te tornar também forte, para te tornar cada dia mais temente ao Senhor, porque Deus quer te usar.
Então lá Davi começa a levantar aqueles homens, começa a encorajar aqueles homens, começa a pôr fé dentro do coração daqueles homens, começa a fazer daqueles homens os valentes de Davi. Por isso no capítulo 23 de Samuel, capítulo 23, vai dizer os valentes de Davi, 37, vai dizer cada feitos que cada um fez. Mas no versículo 11, vai destacar um homem chamado Samar, era um também dos valentes de Davi. Mas vai dizer a Bíblia que toda vez que Israel plantava, toda vez que Israel cuidava do rebanho, porque Israel vivia da agricultura, do rebanho, toda vez que Israel estava bem, os inimigos se levantavam e vinha os filisteus, lutava contra Israel, saqueava tudo e levava, e Israel ficava na lona. Mas a Bíblia vai falar desse homem, Samar. Por isso diz assim: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. A Bíblia vai dizer que havia um campo de lentilha, um pedaço de terra, aonde quando o inimigo começou a vir, o exército filisteu, a Bíblia vai dizer também que o povo de Israel, de tanto apanhar, correu e deixou Samar sozinho. Mas Samar não arredou o pé. Sabe o que Deus está falando? Às vezes vai ter luta na nossa vida, que muita gente vai fugir. Mas o que Deus precisa é de pessoas que se coloquem na posição. De repente você está perdendo a batalha, porque você está sendo um covarde ou uma covarde. Deus está querendo que você mantenha na posição. Se coloque na posição. E a Bíblia vai dizer que ele se colocou no meio. Ele não se colocou na beirada, pensando assim, se o inimigo vier, dá tempo de eu correr. Não, ele se colocou no meio. Ele falou, não, o inimigo pode vir, porque a luta não é minha, a peleja não é minha, porque a peleja ela é de Deus. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A peleja ela não é sua, ela é de Deus, porque Ele é o Deus da guerra. Qualquer guerra que nós entrarmos pela força humana, nós iremos perder. Mas se nós chamarmos Deus para a guerra, Ele irá vencer por nós. E Deus olhou lá de cima e viu um homem que não fugiu da batalha. Deus quer olhar para o ministério Adonai. Deus quer olhar para quem está nos assistindo. Deus quer olhar para a sua casa e ver alguém se posicionando. Porque a guerra é para todos os lados. Todos nós estamos em guerra, estamos em batalha. Bobo é quem acha que não está em batalha. É guerra constante, igreja. Desde o momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, você está em guerra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E a Bíblia também nos fala sobre esse homem, sobre Samar. Se colocou à disposição. Os filisteus aqui representa Satanás. Samar representa eu e você, homens e mulheres comuns. Mas a Bíblia também vai dizer que qual foi a atitude de Samar? Nos dias de Samar havia guerra entre Israel e o povo filisteu. O filisteu tinha como estratégia queimar as lavouras, foram semeadas pelo povo de Israel com finalidade de deixá-los sem alimento, ficando fracos para então derrotá-los facilmente. O inimigo quer nos tornar cada dia mais fracos para nos derrotar facilmente. A partir do momento que eu não alimento da palavra, a partir do momento que eu não jejuo, a partir do momento que eu não bato meu joelho no chão e não clamo,
e no reino do aquele que tem um poder para todas as coisas, sobre todas as coisas. Quando eu não coloco a minha vida espiritual perante a presença do Senhor, eu me torno presa fácil. Talvez muitos de Israel estavam vivendo uma vida qualquer, por isso fugiram, desacreditaram no Deus maravilhoso, no Deus poderoso. Eu não sei se eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por adversidade, por momentos difíceis, que estão desacreditando no Deus poderoso que nós servimos. Muitos fugiram, mas Samar se colocou à disposição. E a Bíblia diz que Samar começou a lutar contra os filisteus. Samar começou a pelejar contra os filisteus. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 12: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. A Bíblia não falou que Samar venceu sozinho, mas a Bíblia diz que o Senhor operou grande livramento. A mão do Senhor, ela está estendida sobre a nossa vida. No momento que nós colocamos à disposição do Senhor e buscarmos verdadeiramente nele, Deus não vai deixar nós sermos envergonhados, porque a peleja não é nossa, a peleja é dele. Deus não tem prazer de ver os teus filhos, as tuas filhas sendo envergonhados, mas nós devemos nos colocar no meio, à disposição do rei, porque quando vier o inimigo contra a nossa vida, nós iremos lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não perdeu a batalha, não foi simplesmente porque Davi tinha o manejo daquela pedra, mas Davi falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós entramos numa batalha dizendo eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o inimigo tem que cair por terra. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava no meio do campo de lentilhas. Lentilha não tinha valor algum. Talvez para nós hoje, talvez o nosso ministério, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez a sua família, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez o seu trabalho, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez a faculdade que você está fazendo, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez a sua família, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez a igreja que você congrega nela, para muitos lá fora, não tem valor algum. Talvez os pastores que se empenharam, que se colocaram à disposição de você a todo momento, para as pessoas lá fora não tem valor nenhum. Mas para nós temos que entender que nós temos que valorizar aquilo que Deus colocou em nossa mão. Talvez para muitos aqui, como muitos fugiram, não tinha valor nenhum, falou: ah lá ele, ficou lá no campo de lentilha, no meio do campo de lentilha, vai perder a guerra, não tem valor algum. Mas Samar falou: não, dessa vez o inimigo não vai levar, dessa vez o inimigo não vai destruir, porque eu estou cansado de apanhar para esse inimigo. Agora é Deus que vai arrebentar com esse inimigo, e Deus vai me usar da maneira que Ele quer, porque eu estou à disposição do rei. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Se coloque à disposição do rei. Talvez você está longe do rei, é presa fácil, é pancada fácil, vai perder a batalha fácil. Mas se você colocar à disposição do rei, com certeza o Senhor lhe dará grande livramento.
E Samar ensinou muita gente que ele não era um qualquer. Ei, quero te dizer nessa noite, você não é um qualquer. Você foi escolhido pelo Senhor. Talvez você ainda não entendeu que foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te colocou no meio desse campo de lentilha. É na sua família, é no seu trabalho, é dentro da igreja, é lá fora no campo de extermínio. Mas se coloca à disposição do rei. Levanta a espada. Lembre-se que foi o Senhor que te chamou. Você pode até passar por algumas provações, porque tentações são obra do mal, de Satanás. Mas provações, ela vem de Deus para te aprovar. Você tem que identificar, isso é tentação que eu estou sofrendo, ou é uma aprovação de Deus para me aprovar? É simples, igreja. Deus não procura super-heróis. Deus procura pessoas simples, pessoas humildes, pessoas com corações aquebrantados, pessoas que estão dispostas a deixar Deus usar, pessoas que entendem que são falhas, pessoas que entendem que são necessitadas, dependentes e carentes da graça de Deus. Nós não adiantamos pousar de super-heróis para Deus. Deus, primeira coisa, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe da luta que você está enfrentando. Mas se você continuar enfrentando sozinho, você não vai vencer. Mas se você chamar o Senhor para essa batalha, você sairá dessa batalha mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Eu queria que nessa noite, você que pode, você que está disposto a defender esse campo de lentilha, a qual eu disse aqui, de repente, tem outros campos de lentilha na vida da tua família, ou é uma área difícil, ou é um vício, ou é uma área de prostituição, ou é uma área de desemprego, ou é uma área que você está achando que está difícil demais. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Para você sempre vai ser difícil, mas para o Senhor não. Porque quem faz a obra é Ele. Você vai ser somente um instrumento nas mãos do Senhor, se você permitir. E eu gostaria nessa noite, você que entendeu, você que precisa, porque às vezes tem pessoas no nosso meio que não precisam. Ela fala, eu não preciso, estou bem. E se tem uma coisa que Deus não envolve, é no livre-arbítrio. Deus, Ele deixa você à vontade. Só que tem circunstância em nossas vidas, adversidade, que se nós estivermos longe da presença do Senhor, fatalmente nós iremos morrer espiritualmente. Israel já estava morrendo espiritualmente, correndo sempre do inimigo e nunca enfrentava. Mas Deus achou em Samar o que Deus quer achar em nós nessa noite. Homem de atitude, homem de coragem, homem que estava determinado a defender, por mais que os olhos humanos pareça ser impossível, mas Deus está te chamando para se lançar no impossível, se lançar no invisível de Deus.